Oiê, aqui é Fernanda Vidigal. Estou aqui do meu canal para mais um 365 Aberturas de Tarô. Hoje eu vou trazer uma abertura simples, porque ela é pequenininha, mas ela acabou representando para um tarotista como o Florian Paris lá na França, um verdadeiro compêndio de 462 binômios que ele tem escrito em francês. Creio que não veio para a gente no português. Ele considera os binômios, principalmente quando são duas cartas paralelas, do mesmo jeito que o contexto algébrico, onde um binômio é composto por um par, onde um se soma ao outro e vira uma determinada outra coisa. Eu diria que é o princípio do juntar palavras. Então, na brincadeira de juntar palavras, o binômio, principalmente o paralelo, né, uma carta após a outra, é você juntar a definição de dois arcanos e tentar construir ali uma pequena frase, bem justa, bem curtinha, serve para estar respondendo perguntas, serve para estar olhando um evento, serve para você usar rapidamente e reconhecer alguma coisa ou ver alguma coisa. Então, eu acho bem útil a gente também olhar um pouquinho para os binômios, nome que eu só fui ouvir falar desta forma através da literatura do Florian. Então, vamos lá para a minha apresentação, só para vocês conhecerem um pouquinho. Não, 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 não foi. Foi para um outro lugar. Cadê a apresentação? Sumiu. Então, vamos lá, gente. Pronto. Então, no 365 Aberturas de Tarô, você já sabe. Se inscreve, faz parte do canal, vem com a gente todos os dias, vê uma abertura, aproveita, compartilha com quem também gosta, e mais do que isso, ativa sininho, né? E nos ajuda, então, a seguir adiante com esse projeto. A gente está na abertura 30, do dia 30 de janeiro, né? Então, os binômios simples, paralelos, que a gente vai estar dando uma olhada hoje. Esse nome só cheguei a ver através do trabalho do Florian Parisi, né? Que tem uma trilogia no mercado, muito válida, sobretudo para os arcanos maiores e, sobretudo, para quem tem Marselha guardado no bolso e que gostaria de desenvolver um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, mas muito legal desse autor. Então, apesar de ser uma abertura muito usada, com duas cartas somadas, eu falo sobre algo e elas se juntam para revelar o que está lá escondido, parece simples, o que na verdade não é tão simples assim, porque pode abrir margens de interpretação complexas ou com erros. Ele vai ter uma visão dentro do trabalho dele que eu também tive na minha formação, né, que é uma visão tarotista bem mais voltada para o aqui e agora, para o confundir várias vezes os personagens com pessoas, de falar coisas do cotidiano de forma simples, mas sabe que isso super enriquece a leitura também, hoje mais moderna e mais terapêutica, porque você pode, de repente, falar sobre isso, né? Falar que uma papisa é uma mulher mais velha e um pouco reclusa, falar que um papa é um homem mais velho e também do tipo com poucas atividades, né? Ou um catedrático. Eu acho bem interessante termos ainda alguma literatura sobre isso falada hoje, né, editada hoje, porque esse foi o começo do meu aprendizado com as cartas. Com apenas as 22, sempre se foi capaz de falar muita coisa. Muito bem, aqui nos binômios somos duas cartas, então, né, elas podem ser tiradas para inúmeras coisas, eventos, situações, pessoas, quase ilimitado como uma carta única. O binômio é definido como uma expressão algébrica, através de uma expressão algébrica que é composta de dois termos. Serve bem para responder perguntas também. Então, pode ser o binômio da hora, o binômio do evento, o binômio do ambiente ou do lugar, o binômio do resultado já obtido ou até de um resultado de uma pergunta, binômio de um negócio, de uma compra, binômio da pessoa que trabalha, mora, dorme comigo. Então, a gente pode ter várias observações
feitas com os binômios. Eles funcionam maravilhosamente bem. Vamos dar uma olhadinha na mesa, fazer uns binômios a gente junto? Bora lá então. Muito bem. Aqui na mesa tá também já para apresentar para vocês, né, o Tarot de Marselha na Jornada do Autoconhecimento do Florian Paris, da editora Pensamento, onde você vai encontrar conversas sobre os binômios. É uma partezinha desse livro. E aí a gente vai seguir pelos binômios que de repente eu esteja hoje disposta a olhar. Então, o binômio desse momento que eu estou abrindo as cartas, né, para esse momento. Então, um binômio para agora. Um binômio, por exemplo, para o evento, para o próprio evento. Eu tenho uma aula que eu vou dar amanhã, uma aula gratuita legal. Então, vamos ver como é que rola o evento de amanhã. Um binômio para o ambiente, casa, lugar, mas eu quero perguntar do meu lar, da minha casa. Então, um binômio para a minha casa, né? E essas cartonas são grandes. Mas vamos lá, ó, estamos abrindo um conjunto de binômios, tá? Todos arcanos maiores, estou usando Marselha, né? Para a gente poder ficar bem de acordo com o autor e, na verdade, com a proposta que, para mim, sempre foi dada que você tinha que dominar incrivelmente os maiores para só depois colocar os menores em andamento e tal. Um binômio para um resultado, então vamos supor que, né, tem um concurso aí, eu quero saber um binômio para esse resultado ou prova ou algo assim. Estou pondo aqui na minha cabeça para puxar as minhas ideias. Né, binômio do resultado, binômio de um negócio, de um investimento, binômio de uma compra, né, ou de um investimento em alguma coisa. Pronto. E para o final, o binômio da pessoa que mora comigo. Olha, um binômio para a pessoa que mora comigo. Veja que mesmo a gente falando de tantas coisas, cabe, ó, tem bastante carta, né, nos 22. Dá para trabalhar assim bem tranquilo. Muito bem, então o primeiro binômio, como está até na nossa colinha, é o binômio dessa hora que eu estou abrindo, né? Um binômio onde uma figura, então, de poder e de teimosia, né, se mantém de pé e está fazendo o seu trabalho, tá encarando, né? Então, primeiro, esse momento é um momento sólido, um momento estável, um momento de força, apesar de que estou quase na hora de fazer naninha, hora de descanso, hora de parar, né? Então, é o último gole de um momento, né, de uma hora boa para trabalhar e depois para ir descansar. Né? A gente tem que lembrar que o dependurado pode ser simplesmente isso: descansar, parar, suspender, né, dar um tempo. O segundo binômio era sobre um evento que eu vou ter amanhã. Parece que o evento vai ser legal, gostoso, da temperança, equilibrado, em ordem, né, e que vai trazer boa sorte ou um bom movimento, né, dentro das minhas expectativas do que eu estou trabalhando. O terceiro binômio era para falar da minha casa, do meu lar, como é que estão as coisas por aqui. Olha que interessante, a gente tem algumas coisas um pouco confusas ou nebulosas, ou muito psiquismo, muita espiritualidade, né? Algumas pequenas confusões. Por que não fazer um pouquinho amanhã de defumação, dar uma limpadinha no entorno, né? Ao mesmo tempo, o carro diz: olha, se a gente for pensar no universo do sonho, do sono, do lunar, né, com o carro, a gente tem um encaminhamento de sonhos, ou dentro do meu lar ocorrem realmente muitos cachorrinhos latindo, né? Elas nem sabem mais para onde elas latem, né? De tão velhinhas. E sim, estamos seguindo a vida aqui em casa. O carro já traz vitórias, traz bons proveitos. Ah, tem uma outra coisa interessante, né? A gente teve aqui em casa muitas questões com água, com encanamento, com vazamentos de água e tal, e a gente conseguiu dar conta, conseguimos descobrir aonde é e conseguimos dar cabo. Houve uma vitória nessa questão aqui de casa. A outra pergunta era sobre isso mesmo. Então, a hora, o evento, o ambiente, o resultado de um negócio.
Então, como é que ficaria o resultado de um negócio? Na justa medida, não é? E abrindo portas e oportunidades novas. Então, essa oportunidade de um negócio que se apresentou vai estar trazendo a sua justa medida, é justo, é um bom negócio, mas é um negócio que tem que estar todo muito bem respaldado para dar certo um pouco depois, quando melhor comunicado e conversado. No binômio, então, do resultado era ali, aqui é o binômio de um negócio, de uma empreitada ou de algo que eu pretendo fazer. Né? Esse binômio diz: olha, agora tudo muito devagar, ou então está na mão de uma mulher velha, sou eu mesma, não é? Depende muito mais de mim do que de qualquer outro, e que isso tudo tem que se dar de acordo com um tempo ou abrir mais, ou colocar mais para o mundo, destacar mais, abrir mais para poder dar certo. Então, preciso veicular melhor. E aqui no final era sobre o parceiro que mora comigo. Olha lá, gente, já naquele momento antes de dormir, vou ter pesadelo. Ainda brinquei com ele hoje que eu tive alguns dias atrás uns pesadelos difíceis com ele. Mas seja lá como for, os enamorados falam que a nossa relação mudou bastante, né? Então, o rapaz que mora comigo, a gente tem uma relação afetiva hoje, gozado, não é conflituosa, mas é muito diferente ou muito modificada daquilo que a gente imaginou, do que a gente achou que seria. Então, estamos envelhecendo, cada um com as suas questões nessa velhice, nesse envelhecimento, né? E estamos tentando dar conta do que o destino respondeu pela nossa própria semeadura e as nossas mudanças. Então, quando o binômio é assim paralelinho, né, é uma carta com a outra, mais a outra. Se eu pensar em segurança, né, eu tenho que aprender a adequar também isso à pergunta ou à circunstância, tanto do meu cliente quanto minha, do que eu estou olhando, né? Então, se eu não tiver clareza do que eu estou olhando, eu posso ficar bem equivocada, eu posso ficar bem bagunçada. Eu aqui estava olhando realmente como é que está o parceiro que mora comigo. Ele não anda muito bem emocionalmente, tem tido alguns problemas de coluna e de dor nas costas. Faz sentido aqui, né? Mas quando eu não tenho clareza do porquê que eu estou abrindo, eu estou só abrindo, eu posso ter mais dificuldade de saber o que a carta quer me dizer. Então, a menos que eu coloque elas como conselheiras, e aí eu já sei que eu preciso olhar para o portal, entender o portal e meio que digerir o portal. É outra coisa, outra conversa. No binômio paralelo, é juntar as duas coisas numa mesma resposta. Né? Espero que eu tenha conseguido fazer da melhor forma possível para vocês. Não é? Hoje foi sem carta madrinha, sem carta conselho, nada mais, só os binômios, que dá para abrir infinitamente, inúmeras possibilidades, é uma outra jogada que dá para treinar. E quem quiser comprar ou importar, ou souber falar francês, quiser trazer o livro do Florian, né, que tem 492 binômios, já todos prontinhos, porque ele considera que essa é uma prática muito mais fácil para quem já tem uma certa, quilometragem pilotada de tarô, que quem está chegando não tem tudo isso. Mas você sabe que eu tenho uma visão um pouco diferente, no sentido de que só copiar o que alguém manda, eu tenho alguns livros bem antigos disso, e não era nem com binômio, era com a linha, né? Como ler a linha do tempo. Então, o que que significa um arcano do lado de outro arcano? São visões que sempre cabem e são boas para a gente dar uma olhada, estudar, mas não para a gente copiar que nem papagaio de pirata, né? Eu acho que a gente tem que dar uma de, vamos raciocinar um pouco sobre o que eu sei de um arcano e do outro, e do que eu atualizo também com isso, né? A gente precisa atualizar os arcanos, toda palavra é atualizada, todo pictograma também, no sentido da interpretação e do que ele representa. Certo, minha gente? Eu acho que é dever cumprido aqui também. Então, deixo com vocês, né? Aquele abraço, aquele beijo, um queijo,
e a gente se vê amanhã com mais uma leitura. Que assim seja. Valeu.